Olá pessoal, meu nome é Leonardo Barreto, eu sou um dos editores do site Capital Político, que é um site de análise de conjuntura que busca entender o movimento das placas tectônicas da política e da economia do nosso país. Estou falando diretamente de Brasília, na companhia dos meus dois parceiros, também editores do site, os jornalistas João Bosco Rabelo e Beth Cataldo. Esse programa tem o objetivo de discutir os 100 primeiros dias da administração Bolsonaro. Eu não sei nem se é possível fazer um balanço, porque uma das características da capital é exatamente não olhar muito para trás, né? Nós não somos engenheiros de obra pronta, nós queremos, a partir do que a gente viu nesses 3 primeiros meses, prospectar e ver o que pode acontecer, quais são as possibilidades e quais são os limites da administração Bolsonaro e o que as pessoas, de uma maneira geral, os investidores, as pessoas que são afetadas pela política nos seus negócios, nas suas tomadas de decisão, podem pensar, podem projetar daqui para frente. Eu vou então começar com uma pergunta fácil, que é: o que é o governo Bolsonaro? É um governo, né, Bosco, que começou com uma sombra muito grande, né? De fato foi uma circulação de elites muito importante que a gente viu, um grupo político que se constituiu a rigor ali no último semestre do ano passado e que se sabia muito pouco sobre como ia governar, como ia abraçar a agenda liberal, como ia se relacionar com o Congresso. Eu não sei se é possível uma definição assim muito prospectiva, Léo, porque quando a gente fala de 100 dias desse governo, na prática, com a presença do presidente da República, nós temos um pouco mais de 80 dias, porque teve aí um período de praticamente um mês, né, do dia 28 de janeiro ao dia 13 de fevereiro, em que o presidente teve internado, né? Esse governo se caracteriza principalmente, quer dizer, na prática ele tem tentado materializar o discurso de campanha e se reveste de uma carga ideológica muito forte, porque veio justamente tentar uma ruptura com um modelo de país que vinha sendo implantado por governos de esquerda já há coisa de 13, 14 anos. E a primeira preocupação desse governo tem sido, né, ainda porque está em curso, o chamado desaparelhamento da estrutura, na estrutura de governo, mas infelizmente eu vejo que prevaleceu muito nessa ruptura o discurso de costumes e não o discurso de mudança ideológica no plano econômico, que também foi colocado, mas a força muito grande foi dada na questão dos costumes, valores, etc. O que foi uma coisa que o governo anterior do PT também fez isso. E, na verdade, essa é uma agenda legislativa. Todas essas questões de costumes, de aborto, de gênero, enfim, são questões que são predominantemente, essencialmente, do Poder Legislativo, que tem se omitido, é verdade, mas o Executivo não deveria trazer isso para o seu colo. Bosco, mas será que essa tendência que você captou também no governo do PT de trabalhar a agenda de costumes, né, que seria tradicionalmente uma agenda legislativa, isso acontece não é porque o governo tem dificuldade de ter orçamento para fazer outros tipos de política pública? Isso afeta, enfim, porque o governo realmente ele é limitado do ponto de vista orçamentário. Talvez não fosse tanto na época do PT, né? Mas hoje né? Eu acho, Léo, que os governos usam isso, tanto os governos, agora estamos vivendo um governo à direita, quanto à esquerda, ao assumirem, eles procuram essa pauta para desconstruir as grandes marcas, os grandes ícones ideológicos de um lado e de outro, né? O governo do PT trouxe essa pauta ao Executivo para começar a desqualificar a escala de valores da direita, e assim a direita agora faz o mesmo. Eu não acho isso necessariamente um erro, mas eu acho que a dose está sendo muito forte. O presidente não é conveniente ele ter na família
os seus interlocutores, porque isso quebra, fere a hierarquia política, não só a hierarquia de governo, administrativo, mas a hierarquia política. Quer dizer, o presidente da Câmara, de repente, tem que está sendo referência de um comentário do filho do presidente. Isso aí é uma confusão que incomoda, inclusive, gente dentro do âmbito do governo, né? A gente esquece, às vezes, que a política ela é muito repleta de códigos, né, de símbolos, que não podem ser desrespeitados. E esse governo ele tem um pouco disso, né, de romper com determinadas liturgias, né, até como discurso de campanha. Aliás, Beth, tem se dito, né, que talvez um pouco dessa quebra de liturgia, o foco numa agenda de combate ao crime, que é do Sérgio Moro, até tira um pouco da convicção do mercado da prioridade que as reformas econômicas teriam para esse governo. Você concorda com isso? Olha, eu vejo um pouco diferente, Léo. Eu acho que o governo, por ter abraçado uma pauta extremamente complexa, como pauta prioritária, que é a reforma da Previdência, tinha necessidade também, de alguma maneira, de ocupar o espaço político, né, com outras questões, exatamente porque é uma reforma que demanda tempo. A gente sabe que nessa altura, no primeiro semestre, dificilmente a gente vai conseguir aprovar. E pela estratégia que o Guedes montou, e também foi aconselhado, de dar total prioridade na tramitação no Congresso a essa reforma, então ele ficou de alguma maneira tolhido em outras iniciativas. O que ele tem feito, e a gente observa isso muito, é funcionar um pouco como um animador do ambiente econômico, né? Soltando periodicamente as intenções que ele tem na área de reforma tributária, na área de competitividade, como recentemente foi divulgado, exatamente porque ele ainda não tem como implementar essas medidas concretamente. Então a gente percebe que na área econômica o governo ficou muito refém da pauta, da primeira reforma importante, fundamental, todos sabemos, né, que é exatamente a reforma da Previdência. E de alguma maneira ele ficou tolhido nos seus movimentos em entregar para o mercado, entregar para a sociedade, né, para os agentes econômicos, outras mudanças que pudessem sinalizar, por exemplo, uma retomada mais vigorosa do crescimento. Então eu vejo, inclusive, que a gente está vivendo dois momentos, não digo muito profundamente diferentes, mas com nuances, né? No primeiro momento, cercado de muito otimismo, a gente vai, inclusive, ver isso refletido no mercado de capitais, a Bolsa alcançando o patamar de 100 mil pontos, tá certo que ela, naquele dia ela fechou um pouquinho abaixo, né? Mas hoje nós já estamos vivendo um segundo momento, que é um momento de um certo, não digo descrédito, mas, digamos assim, uma certa tomada de realidade, né? De alguma maneira, o mercado, os agentes econômicos e financeiros que estavam muito eufóricos com a perspectiva de uma agenda liberal rapidamente implementada, já perceberam que o contexto político não permite que você tenha resultados tão imediatos, né? Você sabe que eu acho que uma das grandes coisas que me chama a atenção nisso é que a lógica política ela é diferente a racionalidade política ela é diferente da racionalidade econômica, né? Na racionalidade econômica, se você bota ali as contas, né, você mostra a economia e o cara consegue ver ali qual é o caminho mais lógico a ser seguido. Enquanto que no mundo da política você precisa traduzir essas contas, né, em benefícios para as pessoas, em benefícios para os grupos. E é interessante porque eu acho que isso foi o que faltou na ida do Guedes à CCJ, né? Enquanto para o público especializado, ou mesmo na CAI no Senado, enquanto para o público especializado faz muito sentido tudo o que ele coloca, talvez falte um elemento no discurso dele que é assim: e o que o Brasil vai fazer com esse dinheiro que ele vai economizar? Pessoal, olha, isso vai se transformar em quê? Vai se transformar em juros mais baixos, vai se transformar em mais casa, em mais saneamento, em mais escola. Enfim, é preciso fazer um ponto de contato entre a reforma e a vida das pessoas
E acho que o grande problema aí mostra a falta que um anteparo político para o Paulo Guedes está fazendo, né? Ele não tem um anteparo político, ele está indo de cara aberta, como Joaquim Levy foi, né, no início do governo Dilma, e eu acho essa comparação temerosa demais, mas isso é uma coisa que me chama atenção. Talvez falte ao Guedes alguém que ajude ele a traduzir a proposta na linguagem política. Eu acho que tem um outro fator também, Léo, só complementando. Nós nunca tivemos no Brasil, historicamente, uma agenda liberal tão abertamente situada política e ideologicamente, né? A gente sempre observou, a gente teve vários governos de centro-esquerda, está certo que num período de exceção, num regime de exceção, a gente teve uma agenda de teor liberalizante, mas eram outros tempos, né? A política, a comunicação, a sociedade brasileira não tem comparação com o momento que nós vivemos hoje. Então eu acredito também que essa inflexão, essa mudança de ciclo que o liberalismo que o Guedes traz representa é algo ainda de difícil percepção e absorção. Talvez, como você colocou, isso demande um tempo e um processo pedagógico maior do ponto de vista dos resultados que a sociedade pode ter, né, para que isso possa realmente se disseminar como uma ideia dominante, uma ideia estruturante do Brasil. Eu acho que falta essa percepção deles de que essa mudança de ciclo é muito forte para um país que sempre se acostumou com ideias mais paternalistas, e eu digo isso não apenas do ponto de vista do trabalhador ou do segmento de baixa renda, mas dos grandes empresários. Do desembargador também. De todos, dos servidores públicos, dos grandes empresários que se acostumaram com a proteção do mercado, que se acostumaram a ter crédito subsidiado preferencial, e tudo isso que o liberalismo de alguma forma contraria. Então acho que a gente está numa grande mudança de paradigma muito profunda e que ainda certamente não foi absorvida em toda a sua dimensão. E isso que você vem falando aí, Léo, o tempo da política ele é diferente do tempo da economia. E isso geralmente cria situações de dificuldade para governos, né? Porque o Congresso acaba impondo o seu próprio ritmo de trabalho. No caso da Previdência agora, e não é a primeira vez que isso acontece, o desafio do governo está justamente nisso. Ou seja, o governo precisa dessa reforma este ano, até porque, eu diria assim, a gente nunca pode ser definitivo nas coisas, mas o próprio presidente da Câmara já alertou para isso. A Previdência tem grande chance de ser aprovada este ano. Ano que vem, essa chance já cai a quase zero, porque é um ano já eleitoral, tem as eleições municipais. Então, o primeiro ano de governo, o primeiro ano de mandato dos parlamentares, se dispõe a algum tipo de desgaste. Então tem que ser este ano, porque sem cobertura parlamentar, o ministro Guedes vai continuar exposto, não só ele, mas o governo, essa área econômica do governo vai ficar cada vez mais difícil de tocar. Eu acho que ontem, a gente não pode esquecer que a CCJ é uma comissão muito restrita no seu papel, é apenas de admissibilidade constitucional na matéria que ela está examinando. Mas ontem, pelas circunstâncias todas que antecederam a ida do Guedes, ela se transformou numa espécie de prévia do que será o embate político em torno da Previdência. Eu imagino que quando ela chegar na instância, numa comissão mais técnica, esse debate vai também ganhar um conteúdo mais técnico e desidratar um pouco esse clima de confronto que houve ontem. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. Que pedir desculpa, presidente, de palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. A gente está falando aqui hoje, a gente está falando direto de Brasília, né? No dia 4 de abril. Né? E a gente sabe que esse podcast vai repercutir aí por alguns dias, mas é bom datar porque exatamente hoje saiu uma notícia de que a Câmara pode não esperar que o governo envie a sua reforma tributária e ela resgate um projeto que já foi discutido ali.
isso talvez seja uma mudança nessa relação do executivo com o legislativo, porque talvez uma causa ou consequência dessa vereança federal foi um papel subalterno do legislativo, apenas como um carimbador ou no máximo ali um muro de contenção para as intenções do executivo, né? Um filtro, na melhor das hipóteses, para as intenções do executivo. E agora, por iniciativa do executivo, o Paulo Guedes na comissão lá da CCJ dizia muito, olha, se vocês não quiserem isso aí, vocês alterem, o Congresso é para isso, vocês têm que pensar. E aí o que acontece? Hoje tem esse anúncio de que a reforma tributária pode ser aquela que foi relatada pelo deputado do Paraná, logo eu lembro dele, né? O deputado Raul, isso, Beth, que não se reelegeu, né? Mas que fez um bom trabalho, foi aprovado, estava com uma boa possibilidade de aprovação. E talvez hoje já se pense que se a reforma do Guedes criar muito barulho, o legislativo tome a iniciativa de votar a reforma do governo Temer que está pronta para o plenário. Esse seria uma nova política também, esse novo papel do legislativo? Eu na verdade, eu queria aproveitar essa questão para te fazer uma pergunta. Esse protagonismo do legislativo, eu sei que uma reflexão que você tem um pouco, é um caminho sem volta, ou seja, esse avanço que a gente observa dessa centralidade quase, se a gente pode dizer assim, que o legislativo está assumindo no Brasil, o governo Temer já foi assim, e o impeachment da presidente também mostrou isso, né, da presidente Dilma. Como é que você vê essa perspectiva a partir de agora? Quer dizer, nós temos um regime presidencialista e, no entanto, o protagonismo ascendente, cada vez com mais força, do legislativo, quer dizer, um regime misto e talvez por isso mesmo fique disfuncional, na sua opinião, ou não? É curioso porque assim, não é um evento que nasce com a eleição do Bolsonaro, né? Esse empoderamento do legislativo e a quebra das antigas hierarquias entre os poderes é uma coisa que está acontecendo já há bastante tempo. Veja que antigamente, ali no governo Fernando Henrique, se falava em alto clero e baixo clero. E aí, com o Eduardo Cunha, essa questão se dissolveu porque, de certa maneira, promoveu ali pessoas que sempre tiveram uma presença lateral no debate de políticas públicas, chamou essas pessoas para a mesa principal ali dos negócios, das decisões nacionais, né? Eu lembro muito bem que quando o Temer assumiu, e o Padilha deu uma declaração nesse sentido, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, de que, claro, eram homens do tempo antigo e diziam assim, não, nós queremos voltar ao momento antigo, onde a gente negociava com poucas pessoas, com as lideranças, e isso não aconteceu, né? O governo Temer também foi o governo do baixo clero, o governo do centrão. E novamente temos hoje essa situação, o legislativo com mau protagonismo, mas não apenas o legislativo com mau protagonismo, mas as estruturas internas dentro do Congresso muito mexidas também, né? O centrão dando as cartas, enterrando velhos caciques como Renan Calheiro, enterrando ou colocando no banco de reservas, né? Não se pode condenar Renan Calheiro, mas colocando no banco de reservas. A gente tem 2 presidentes das casas, Beth, com menos de 50 anos. Né? Acho que isso é uma coisa muito importante. Então eu acho que essa é uma realidade que vem sendo construída há bastante tempo e é importante. Acho que ela vai ter prosseguimento. Eu tenho a impressão que a gente vai ter que ter uma nova relação com o legislativo. Eu acho que o Bosco, até pela experiência, né, Bosco, ter acompanhado desde o processo da redemocratização a política brasileira, acho que é possível dizer que isso vem crescendo, né, que é um processo que assume uma proporção muito maior a cada dia. O chamado baixo clero, ele se traduz pelo... Quer dizer, esse cenário que você desenhou, do alto clero e do baixo clero, sempre se caracterizou pelo seguinte: o alto clero ele tem a liderança.
do processo legislativo. E o baixo clero tem os votos. Então, enquanto houve essa ascendência, essa liderança sobre o baixo clero, ele sendo satisfeito, ele tocava o barco. O Congresso era previsível, né? É. Você conversava com 50, 30 agentes parlamentares ali, você sabia para onde ia e para onde não ia. Isso vem mudando ao longo do tempo, porque o baixo clero sempre se ressentiu dos acordos de lideranças, né, Beth? Isso vem de longo tempo, né? Eu me referia também ao protagonismo do legislativo como um todo, né, Bosch? Sim. Eu digo assim, mas isso é só para situar historicamente, né? O que você tem hoje é o seguinte: primeiro você tem uma renovação geracional, né? O que a gente chama de velhas lideranças não são só no sentido do desgaste político sofrido, mas também no sentido de que ficaram velhas. Muitos não voltaram, outros morreram. E você tem aí um congresso que você percebe assim, dentro desse índice de renovação alto que se diz, tem muita gente nova, alguns inclusive dentro desse movimento Renova, que foram preparados para ter o domínio de temas, para poder conduzir de alguma maneira, com alguma segurança, seus projetos, a discussão no parlamento. Mas tem muita gente nova, entre aspas, porque são pessoas que vêm de famílias de políticos, né, que você vê hoje que elas deixam muito claro que houve uma mudança de geração também. Né? Agora, eu acho que na relação executivo e legislativo há uma mudança grande, onde entra não só esse aspecto, mas eu acho que você colocou de um jeito que, se você pega uma reforma tributária que já está em tramitação e o Congresso, com essa nova autonomia, fala, vou fazer esta reforma e não a do governo, você pode acabar tendo até uma inversão saudável do processo de discussão, porque o governo vai tentar interferir na reforma tributária do Congresso. Você vai ter uma inversão de papéis ou de iniciativas, né? Nada impede que o governo, até o governo vai ser um pouco forçado a isso, quer dizer, a área econômica vai ter que ir lá, espera aí, que reforma tributária é essa que vocês estão fazendo? Quer dizer, você muda. E a diferença também, em relação ao Congresso anterior, e essa nova relação, é que, pelo menos, do jeito que está posto, esse governo não está querendo manter mais um modelo de chantagem. Ou seja, se você, que predominou até agora, se você não me der o que eu quero, eu não dou meu voto. Quer dizer, é muito inteligente estrategicamente isso que o presidente fez, embora o tom pudesse ser melhor, mas de dizer, não, vocês têm responsabilidade com isso. E eu estou dizendo para a nação, eu não vou atravessar a rua para entrar no velho jogo. Conduzam. Em longo prazo, quando eu falo em longo prazo, eu falo até no futuro governo, porque esse já disse que tem um compromisso da não reeleição, né? Eu acho que você pode ter aí um caminho mais na frente para um parlamentarismo. Muita gente já pensa nisso. Mas nesse momento você vai ter ali não sei se talvez o presidencialismo mitigado de que o Ulisses falava, né, na prática, porque ele falou, mas aquilo ficou na teoria. Né? Hoje, de repente, você pode ter O que seria esse presidencialismo mitigado? Essa coisa meio parlamentarista, meio presidencialista, porque a Constituição ficou híbrida nesse sentido. Entendeu? Então você hoje... Isso sempre foi uma discussão teórica, né, Beth? Mas hoje parece que você, com essa postura do presidente Bolsonaro, parece que isso começa a ganhar uma situação concreta, no sentido de você ter essa coisa mitigada, essa coisa que caminha junto, hora aqui e hora ali. Né? Você vê que o Paulo Guedes, nessa CCJ de ontem, ele foi lá numa condição meio de que primeiro-ministro, ainda que num cenário restrito à economia. Né? E talvez por isso, né, tenha sido tão intensa aquela sessão. Né? A esquerda foi para cima, a oposição com tudo. Né? Sabe que ontem, vendo o Paulo Guedes, né, na CCJ, me lembrou aquelas sessões do parlamento britânico, que a gente via muito naquele filme do Churchill, né? O primeiro-ministro falando e a oposição gritando, né? Balançando ali os lenços e botando o dedo na cara do líder, né? Me lembrou muito aquelas sessões lá que
que são assim até gente. hoje, né? Um pouco. A May enfrenta isso, a Theresa May enfrenta isso no Parlamento Britânico, né? É muito intenso, a discussão é muito intensa, mas vocês falaram na reunião ontem da CCJ, uma observação um pouquinho daquilo que a gente começou na discussão, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro ainda, para mim ficou mais claro, talvez, melhor dizendo, na reunião de ontem, o projeto, realmente o projeto estruturante que o Guedes tem a partir da reforma da Previdência. Porque você observa que ele enfatizou o tempo todo o modelo de capitalização. Porque, teoricamente, desse 1 trilhão, 1,1 trilhão que ele está buscando, como ele colocou, ele precisa ter potência fiscal para poder fazer o regime de capitalização. Ou seja, se ficar ali na faixa de 600 bilhões, 700 bilhões em 10 anos, ele não terá essa potência que ele precisa para bancar parte do processo de transição, né? E aí me ocorre o seguinte, não sei se vocês concordam, que na verdade o processo, digamos assim, a medida estruturante que ele tem para o país em termos do liberalismo que ele preconiza é realmente o regime de capitalização, porque ele é que vai dar condições a partir dos fundos de pensão que vão se formar, de você introduzir um novo padrão de financiamento na economia, que foi o que aconteceu no Chile, que é o exemplo que ele usa, né? E com isso você tornar o país realmente, dar um novo formato na economia, no modelo de financiamento da economia. Então, na verdade, eu acho que o grande projeto do Guedes é o regime de capitalização, porque se fosse para resolver só o problema das contas, digamos, mais restritamente, ele a reforma do Temer resolvia. A reforma do Temer resolve. Mas o que ele quer é uma coisa além, ele quer uma mudança de paradigma. É isso que é complexo fazer. Mas é engraçado porque hoje porque aquela história, né? A reforma da Previdência, ela estava ali sendo divulgada, explicada pelo governo, pelos jornais, mas ela só ganha corpo mesmo quando ela entra no debate político, né? E ontem, acho que ontem e hoje, né, alguns começaram a ter essa percepção que você colocou e disse assim, olha, essa questão da capitalização tinha que ser um projeto só para ela. Inclusive, muitos consideraram um erro tático, não estratégico, do ministro Guedes de colocar este tema no debate de ontem, porque deu margem a abrir um foco para que a oposição se concentrasse naquilo ali. Mas eu acho que ele está sendo recorrente nisso propositadamente, porque precisa marcar isso, não é? É proposital, com certeza. Como ele diz, não adianta remendo novo em calça velha, né? Exatamente. Eu não me lembro, talvez, de alguém que tenha tentado fazer tanta conexão entre política internacional e política doméstica para identificar os atores no debate político como o Bolsonaro. Talvez não tenha feito tão de imediato quanto ele, mas eu acho que o Lula fez alguns sinais muito importantes também na política internacional. Você se lembra que logo no início do governo Lula houve o reconhecimento da China como uma economia de mercado, né? Que foi um embate enorme em torno, olha, porque isso implica, né, nos organismos internacionais um tratamento mais favorável à China. E eu acho também que o Lula trabalhou muito essa simbologia das relações internacionais, por exemplo, com a ênfase na questão da África, das raízes brasileiras nesse contexto, Sul-Sul, né? As relações Sul-Sul. O Banco dos BRICS. Exato, o Banco dos BRICS. Então eu acho que, quer dizer, não estou aqui discutindo se foi o melhor caminho ou não, antes ou depois, mas eu acho que claramente ele também usou a política externa como um denominador, como um delimitador de espaços, né, políticos. Talvez o Bolsonaro tenha feito isso muito imediatamente, ou seja, esses 3 lugares que ele visitou, Estados Unidos, o Chile e Israel, eu acho que é um trio que simboliza todo o eixo que ele quer transitar, né? Lembrando que ele ainda não foi à Argentina, que sempre foi a nossa primeira visita, né, depois da eleição de um novo presidente. Né? Exatamente. Mas foi o Chile. Foi ao Chile. Porque o Chile representa aquilo que ele e o modelo liberal defendem. Exatamente. Né? O simbolismo esse. E o governo argentino também, teoricamente, tem esse viés, mas não consegue desenvolvê-lo, implantá-lo no seu país. A obstrução ali, o limite do governo argentino hoje está muito claro, né?
não consegue avançar numa previdência, não consegue avançar na sua pauta liberal. A gente esgotou aqui o nosso tempo, mas queria dizer que foi muito legal. Beth Bosco, obrigado. A gente vai estar numa próxima oportunidade oferecendo aí o capítulo 2, né, das nossas conversas. Lembrando que para acessar Capital Político a gente tem um endereço no site capitalpolitico.info, e também militamos bastante no Twitter, e o nosso usuário é @capitalpol. Pessoal, foi um prazer e até a próxima, e a gente deseja sucesso a todos. Quem sabe aí com uma melhoria de horizontes na próxima conversa que nós teremos.